Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 445. E agora nós vamos dar sequência na 384, né? Questão de número 384, que nós, no vídeo anterior, nós dissemos que iríamos tratar dela, mas fomos tratar de um esmiuçamento que ficou faltando sobre a infância da questão 383 e não deu para tratar da questão 384, o que nós vamos tentar fazer agora. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Olha só para você ver. Isso é muito relativo e é também complexo. Os bons espíritos aqui, eles dizem algo, mas que nós precisamos separar o joio do trigo. Você entendeu? Porque é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer. Por que a criança chora quando, nasce? Porque é a primeira manifestação dela. Então, os bons espíritos, eu vou ler e depois é lógico que eu vou comentar alguma coisa. Nós vamos comentar alguma coisa. Então, os bons espíritos respondem a Kardec assim, para estimular o interesse da genitora, que é a mamãe, e provocar os cuidados de que a mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando aí não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. É óbvio que os bons espíritos estão certos aqui. Kardec perguntou certinho, os bons espíritos respondeu corretamente, Mas o choro, ele representa muitas coisas. Olha, veja bem, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguns programas na televisão sobre o mundo animal. Então nós vemos em alguns programas, por exemplo, depois que o casal ali de pinguim a fêmea bota o ovo, olha só para você ver para onde que eu vou, mas está tudo dentro dessa resposta aqui. Quem choca o ovo é o macho. Olha só para você ver como é que é as coisas. A fêmea, durante aquele período que ali o ovo está se formando, o macho vai para o oceano. Então ele vai se alimentar. Ele se alimenta, mas ele volta bem gordinho. A hora que ele chega, a fêmea já botou o ovo. Aí o que acontece? Ela transfere o ovo, para ele. Tem uma cavidade assim embaixo dos pés, assim embaixo dele. É como se fosse uma bolsa.
A fêmea transfere o ovo para o macho e o deixa ali. E depois ela pica a mula, porque ela fica ali uns 3, 4 meses sem comer, só se alimentando da gordura que ela armazenou, né, na temporada passada. E ela fica uns 3, 4 meses no oceano. Depois ela volta só quando... Olha como que a natureza é perfeita. Ela volta justamente no dia em que o filhotinho eclode, sai da casca do ovo. Aí o que ela faz? O macho pega, transfere para ela o filhotinho e ela amamenta. Oh, mas, gente, é um alienado mesmo. Ela alimenta o filhotinho com aquele alimento que ela traz no papo, né? Vou pensar assim, porque eu não entendo esse bicho. Mas ela amamenta o filhotinho. Aí o que acontece? Chega um momento em que tanto o macho quanto a fêmea eles têm que ir para o oceano para buscar alimento para os filhotes, né? E ali, milhões de filhotes. Aí a gente pensa assim, nunca que eles vão conseguir encontrar o filhotinho deles, nesses milhões de pinguins filhotinho, né? Porque eles já estão assim, aqueles pinguim rei que fica até 1 metro, 1,20 m de altura, mas eles vão perder o filhotinho, eles não vão conseguir encontrar o filhote deles nesses milhões de filhote. E eles chegam próximo àquele milhões de filhote e eles, né, ali eles chamam aquele filhote usando um sinal como se fosse um grito verbal nosso, e lá do meio, no meio daqueles milhões de filhotinhos, aquele filho deles: "Tô aqui, papai", vamos dizer assim. E eles atravessam todos aqueles filhotes, e eles vão lá no meio, encontram o filhotinho, e eles tratam do filhotinho. Ah, Luiz, mas aí a natureza tal. Mas e com relação à criança? Veja bem, você entende que antes de reencarnar, aquele espírito ele esteve em contato com o casal no plano espiritual. Eles se comprometeram. Nós vamos primeiro, nós vamos receber você e tudo mais. Você entende que no momento da concepção, até quando a criança nasce, a criança ela permanece ali no útero da mãe durante 9 meses, amparado, protegido. Ele não sente frio, ele não sente fome. Por mais que ele bebe cachaça, ele fuma igualzinho um sapo. Calma lá. A criança no útero da mãe usa droga. Você entendeu? A criança... Luiz, mas o que é isso? Então eu vou tentar explicar. Toda vez que a mãe fuma,
a criança também fuma. Ele absorve também nicotina. Toda vez que a mãe toma uma geladinha, aquela geladinha vai para ele também. Uma pinga vai para ele também. Outros tipos de droga, tanto é, gente, você sabe disso. Quantas crianças de mães viciadas em vários tipos de drogas são internadas quando nascem, elas já são logo internadas e elas sofrem de abstinência, recém-nato, com abstinência, principalmente na Cracolândia, em São Paulo. Digita aí no Google, abstinência em recém-nato, para você ver a matéria que lhes fornecerão para você aprender um pouquinho mais. Abstinência. Então, tudo que a mãe fala, a criança ouve. O pai, a criança ouve. Todas as brigas do casal, a criança participa. Todo sentimento de ódio, de mágoa, de raiva, a criança absorve todo aquele sentimento. Por isso, muitas crianças nascem com certos tipos de anomalias, certos tipos de transtornos psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, emocionais, psicológicos, você entendeu? Ansiedade, angústia, melancolia, depressão, devido àquele alto índice de toxina, de bebida, de droga, de ódio, de mágoa, de raiva, de ressentimento que a mãe teve, que a mãe alimentou durante os 9 meses. Olha só para você ver como que o processo ele é minucioso. Por isso que eu digo, é relativo, é complexo. Por que é relativo e é complexo? Porque já tem casais que são super gentis um com o outro. São dóceis, não brigam, não fumam, não bebem. Principalmente naquele período da gravidez. Um outro item, com todo respeito, eu tenho, isso é um estudo. Uma vez realizou ali o ato sexual, a mulher fez o exame, constatou que está grávida, ela teria que, por lei divina, por uma questão de respeito, por uma questão de moral, a mulher e o marido teriam que abster-se de ato sexual durante os 9 meses. Isso é uma questão de respeito. Porque vamos fazer uma análise. Vamos pensar assim, ó. A vaca, né? A vaca, ela entra no cio. O boi vem ali, né? Cobre ela, tal. Pois bem, a vaca, o veterinário chega e diz assim, ó, ela tá grávida. Vamos pensar assim. Ela tá grávida. Não consta nos estudos dos veterinários que a vaca entra no cio durante o período de gestação. Animal nenhum
Animal nenhum na face da terra, no período de gestação, pratica sexo durante o período de gestação. Se você conhece um animal quadrúpede, me apresente. Agora, eu conheço um animal que é bípede, que se diz o princípio, que se diz o detentor do princípio da inteligência, que se diz o detentor do princípio do intelecto, da moral, né? E de outras virtudes. Ele é o bípede, é o ser humano, é o único que pratica sexo durante o período de gestação. E ele se diz mais inteligente do que a égua, do que o cavalo, do que o boi, do que a vaca, do que o macaco, a macaca, do que a baleia, do que o golfinho. Dá para entender uma coisa dessa? Por uma questão de respeito. A mulher teria que ser respeitada durante aquele período de gestação de 9 meses. Está grávida? Está. Respeito. Não é nem 9 meses. Um período assim, vamos dizer, de 1 ano aproximadamente. Porque é preciso que tanto a mulher quanto o homem entenda que ali, dentro do seu organismo físico, um ser em processo de evolução, independente o nível que se encontra aquele ser, ele ciente de tudo que acontece externamente, ele fica sabendo de tudo. Tanto é, como eu disse, muitos espíritos, muitas crianças nascem detentoras de vários transtornos adquiridos durante aquele período de gestação, porque ele, espírito em processo de provas e expiação, ele um espírito não muito lá evoluído, por isso que eu disse relativo e complexo. Você entendeu? Ele não é lá um espírito superior, um espírito evoluído para poder se desvincular de todas essas toxinas. Ele não é superior. O superior, ele se desvincula de tudo isso. E isso não o contamina, não o afeta. Mas quem consegue dizer, quem encontra-se aqui no meu útero é um espírito do nível de Chico Xavier. Quem? Quem pode dizer isso? Ninguém. Então, na dúvida, vamos optar pelo respeito. Porque o espírito, ele já traz de vidas passadas más tendências. Ele não é lá um espírito evoluído. É um sofredor que está recebendo também uma oportunidade de reencarnar. É um endividado, é um espírito, assim, perante a contabilidade divina, complicadíssimo. Você entendeu?
e que aqui na Terra a família terá que educá-lo bastante, orientando-o, porque senão ele se perde aqui na Terra. Você está entendendo? Aí, ele no útero da mãe já começa a ser bombardeado por esses sentimentos negativos da mãe e do pai. Raiva, ódio, mágoa, ressentimento, ciúme, avareza, só pensamentos ruins ali na mente da mãe e briga e mais briga entre o casal. Bebida e mais bebida, cigarro e mais cigarro, drogas e mais drogas, prostituição e mais prostituição. Ora, gente, esse espírito é um espírito sofredor. Ele é um imã que precisa aqui na Terra ser lapidado. Aí, se ali dentro do útero da mãe, ele já começa a se deparar com todas essas toxinas, como fica a situação dele? Ele já vai nascer mais ainda dependente que antes. Por isso que muitos cedo se perde na vida física. Mas vai analisar o que aquele indivíduo passou no útero de sua mãe. As intempéries, as brigas, as drogas, as bebidas, cigarro, excesso de cafeína. Isso tudo, excesso de pensamento negativo da mãe. Agora, isso não é falando mal da mãe e nem do pai. É querendo mostrar aos pais que isso está aqui na questão de número 383, quando os bons espíritos respondem assim, terminando, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Porque a educação, ela não começa quando a criança, no corpo físico, põe a idade de 2, 3, 4 aninhos, não, gente. A educação começa na concepção. A educação começa na concepção. Porque o espírito ali, lúcido, se encontra. E se não lúcido devido à inferioridade muito grande dele, mas ele não deixa de sentir aquelas energias negativas que o inebriam. Ou melhor, que o inebria, que o imanta. Você entendeu? É como se fosse um casulo. Então, olha só para você ver. Você achava que a obrigação, o dever dos pais de educar os filhos seria dos 3, 4 aninhos em diante, né? Agora você já ficou sabendo que a educação tem que começar lá na concepção. E que os pais têm que abster-se do ato sexual durante 1 ano aproximadamente. Porque durante aquele período a criança sente tudo, a criança vê tudo. E depois que a criança nasce, além disso, enquanto o organismo, a disparidade molecular e celular da criança está ocorrendo no corpinho, o organismo da mulher encontra-se em processo de transformação. Ele vai avolumando. Então, o organismo da mulher, no momento da gestação, é como se fosse um vulcão em erupção. Então, a mulher sofre no momento da gestação. Ela sofre demais. E ainda tem que suportar esses
quadrúpedes que se diz bípedes, selvagens, certos homens. Ato sexual. Mas aí vem alguns que se dizem entendidos e diz assim, o ato sexual no momento da gravidez, quando a mulher está grávida, é saudável. Faz bem à saúde da mulher e faz bem à saúde do homem e ajuda no relaxamento do organismo da mulher. Isso é inspiração das trevas. Quem diz isso está inspirado pelas trevas, pelo anticristo, para poder desorganizar toda a programação reencarnatória daquele espírito. Isso é primitivismo. E além do mais, quando nasce a criança, o organismo da mulher precisa de alguns meses para poder voltar ao estado normal. Você concorda comigo nesse sentido de que precisa de um período para voltar ao estado normal? Vamos ao próximo vídeo, mas vamos dar sequência nesse assunto.